Todos, coloque a mão no coração, feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos em oração na Tua presença agora, Senhor, gratos por mais esse dia, mais essa oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, para cultuá-lo, para buscá-lo, para ouvi-lo, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, a nos ensinar. Chegamos, meu Deus, ao término de mais um projeto Casa Firme e oro, meu Deus, para que essa conclusão, meu Deus, possa ser de grande importância, meu Deus, de grande proveito para cada um. Assuma, desde já, a direção, o controle desta reunião, dessa mensagem, fala aos nossos corações e ajuda-nos, meu Deus, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, nos apresentarmos ao Senhor como servos, discípulos, obreiros, aprovados, que não têm do que se envergonhar. Ora ao Senhor, meu Deus, para que as palavras ditas aos heróis da fé, aqueles que nós encontramos ali em Hebreus 11, sejam ditas também a nosso respeito. Lá nós encontramos, meu Deus, que o Senhor não se envergonha de ser chamado Deus deles e que o mundo não era digno deles. E é isso que nós buscamos, meu Deus, a Tua aprovação, não a aprovação do mundo. Não nos importa como o mundo nos vê. Não nos importa, meu Deus, o reconhecimento e a aprovação dos homens. Nós queremos a aprovação do Senhor. Nós queremos ser conhecidos e reconhecidos pelo Senhor. Então nos ajuda a Te agradar, nos ajuda, meu Deus, viver para agradar o Senhor. Viver a vida de Cristo. Morrer cada vez mais para nós mesmos, para as nossas vontades, para os nossos desejos, meu Deus, para o pecado, porque o pecado não morre, mas nós podemos, é possível morrer para o pecado. O pecado está aí, assim como o diabo, bem vivo neste mundo, inclusive reinando nesse mundo. Mas nós podemos, neste mundo, reinar com o Senhor. Morrermos para o pecado e vivermos a vida do Senhor. E é isso que queremos, é isso que nós estamos buscando. E pedimos a ajuda, o auxílio do Teu Espírito Santo para vivermos como o Senhor viveu nesse mundo. Muito obrigado, Deus. Desde já, por tudo que vai fazer aqui, eu entrego tudo nas Tuas mãos e tomo posse de um trabalho, de uma finalização de projeto Casa Firme, muito abençoado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Podem sentar, por gentileza. Aqui em João, capítulo 20, João 20, 19, diz assim: Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus tinha ido à cruz, muita coisa tinha acontecido. Temendo que o mesmo acontecesse, eles estavam lá. Num lugar fechado, né?
as portas estavam trancadas, estavam intimidados, estavam com medo. Medo do que poderia lhes acontecer. Então, devem ter pensado, né? Se o nosso mestre foi morto, se fizeram o que fizeram com o nosso mestre, então imagina o que podem fazer conosco. Aí nós entendemos que eles ainda amavam demais a sua própria vida, né? E não amavam a Cristo mais do que a sua própria vida, que é o que o Senhor espera de cada um de nós, de cada pessoa que confessa a sua fé nele, que nós o amemos mais que tudo, mais que a nossa própria vida. Ele deixou claro que se alguém quiser ser seu discípulo, deve renunciar tudo quanto tem. Se alguém me segue, não renuncia, pai, mãe, filho, tudo por minha causa, não pode ser meu discípulo. Então, ontem ainda a bispa disse isso, né? Ser salvo é a coisa mais fácil do mundo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem crer em Jesus e confessá-lo com sua boca, será salvo. Se crer de todo o coração, confessar com a boca, será salvo. Mas a salvação, ela é conquistada dia após dia. Então é onde entra o viver, o andar com Cristo. E andar com Cristo é desafiador. É onde está o desafio, né? Então, é fácil, não é difícil uma pessoa ser salva. Basta crer, basta confessar, basta declarar o Senhor como seu Senhor e Salvador. Só que daí ela inicia uma jornada, uma caminhada onde ela tem que fazer escolhas. Tem que tomar decisões. Então, o desafio está aí, em andar com Cristo, em segui-lo. E ele deixou claro que isso vai custar, diga tudo. Andar com ele vai custar tudo. Uma entrega total. Uma entrega total. Então, com medo, estavam lá reunidos, mas intimidados, com medo. Aí, Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom, Aleichem, que significa a paz seja convosco. A primeira coisa que Jesus disse ao aparecer, diga, a paz. A paz seja convosco. Aí nós temos que lembrar que antes dele ir, ele disse, deixo-vos a minha paz. Aí eu peguei em duas traduções. Deixo-vos a paz, minha paz perfeita eu dou a você. Não como o mundo dá. Eu dou a você. Não deixe seu coração se perturbar. Não deixe que ele tenha medo. Deixe, observe, não deixe, cabe a você. Cabe a nós. Né? Não permitimos, não deixarmos. E permitimos que a paz domine. Deixe minha paz perfeita acalmá-lo em todas as circunstâncias e lhes dar coragem e força para cada desafio. Então, uma tradução bem
bem completa, né? E na Amplificada Clássica diz: deixo-vos a paz, minha própria paz eu agora dou e deixo para você, não como o mundo dá, eu dou a você. Não deixem seus corações se perturbarem, nem os deixem ter medo. Pare de se permitir ser agitado e perturbado. Não se permitam ficar com medo, intimidados e covardes e inquietos. Olha só essa tradução. Parem de se permitir ser agitado e perturbado. E não se permitam ficar com medo e intimidados e covardes, inquietos. O que é isso que o diabo quer? Toda vez que nós encontramos uma pessoa perturbada, intimidada, acovardada, inquieta, aflita, preocupada, é porque a palavra de Deus está tendo mais influência do que a palavra, do que os pensamentos, do que os sentimentos do diabo. Sim ou não? Não. Se a palavra de Deus é o que eu tenho absorvido, a Bíblia diz que a palavra está cheia de fé. Que bom ânimo e perseverança procedem das Escrituras. Inclusive lá em Provérbios também diz que a palavra é saúde, é vida, né? Saúde para todo o nosso ser. E eu lembro da bispa já testemunhar, falar no altar, não sei quem é, mas ela citou que um pastor, quando percebia que estava mais debilitado fisicamente, a solução, né, o que ele encontrava como solução, o que ele fazia para resolver esse problema era aumentar as suas doses de palavra, crendo no que diz a palavra, crendo no que está escrito, né? Que a palavra ela é saúde para todo o nosso ser, está lá em Provérbios 4, se não me engano. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Então, saúde para o físico, saúde para a alma, saúde para o espírito. O seu envolvimento com a palavra. O fato de você dar ouvidos, meditar na palavra, fortalece você de todas as formas, te dá saúde física, mental, espiritual. Por que esse mundo está uma bagunça? Por que vivemos, né, o tempo, a era das pessoas mais medicadas, mais depressivas? Porque buscam se suprir das mais diversas formas. Buscam preencher um vazio que só Deus pode preencher. Estão se alimentando de muitas coisas, mas não se alimentam da palavra. A palavra te dá saúde física, a palavra te dá sanidade mental, a palavra te dá visão, te dá sabedoria. É saúde para todo o seu ser. Então, como eu faço para me manter forte, firme, estável? Eu preciso me alimentar da coisa certa, me encher da palavra. Por que os discípulos estavam intimidados? Por que os discípulos estavam dentro lá de uma casa, com as portas trancadas, com medo? Porque o que eles viveram, o que eles viram acontecer, os acontecimentos tiveram mais impacto sobre eles do que o próprio Senhor já havia dito, anunciado, do que as palavras do Senhor.
Que o Senhor disse que aquilo ia acontecer. Que era necessário que ele fosse à cruz. Tudo aquilo era o cumprimento da palavra. Tinha que ser assim. E a ida dele à cruz não significava derrota, mas triunfo, vitória. Mas pesou para eles o que eles viram, o que eles presenciaram. Está entendendo ou não? Então, nós precisamos estarmos focados na palavra. Nosso olhar tem que estar nele, nosso foco tem que estar no que ele disse. O Senhor deixou, agora eu preciso absorver, reter, guardar. A palavra está aí, a Bíblia diz que está bem perto de nós. Está em nossa boca muitas vezes. Está em nossa boca. Sabemos falar, sabemos repetir. Mas muitas vezes não está guardada no coração, não está sendo retida no coração. Não estamos absorvendo. E se não absorvo a palavra, eu estou absorvendo uma outra coisa. Que vai me levar a agir de uma forma que não agrada o Senhor, que o Senhor não espera. Então, diante de tudo que eles já haviam vivido, experimentado, toda a glória que já haviam experimentado com Jesus, não era para estarem dessa forma, desse jeito. Amedrontados, intimidados. Quem nos quer assim é o diabo. Então, como nós acabamos de ler, não permita. Coloca novamente, não permita que o seu coração fique perturbado. Não permita perturbação, intimidação. A intimidação trava, a intimidação bloqueia. Bloqueia. A outra, amplificada clássica. Não os deixem, nem os deixem temer. Não deixe seus corações se perturbarem, nem os deixem ter medo. Pare de se permitir ser agitado e perturbado. Como é que eu faço isso? Como é que eu interrompo essa ação demoníaca? Focando na palavra. Deixando que outra coisa ocupe a minha mente, ocupe o meu coração. Pare de permitir ser agitado e perturbado. Como eu faço isso? Cale a voz das circunstâncias. Cale a voz do diabo. Submeta, leva cativo cada pensamento, sentimento negativo, incrédulo a Cristo. Coloque acima o que o Senhor fala, a palavra do Senhor. Envolva-se com a palavra. E você vai ter paz, vai ter bom ânimo, vai ter alegria, vai ter força, vai ter saúde, vai ter equilíbrio, vai ter sanidade mental. Jesus chega e a primeira coisa que diz foi o que ele disse antes de ir. Ele disse, deixo-vos a minha paz. Quando apareceu a eles, pois no meio deles disse, paz seja convosco. Então, é essencial, diga assim comigo, paz é poder. Se você perde paz, você perde força. Paz é poder. Então, não abra mão, não se permita mais ser intimidado por situação alguma. Porque se você perde paz, você perde poder. Perde autoridade. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse, ele falou mais uma vez. Lhes disse mais uma vez, ele fez questão de firmar, de enfatizar aquilo, a paz seja convosco. Então, se ele repete, é porque isso é essencial. Todas as vezes que você perceber que está inquieto, que está atribulado, que está preocupado, que está ansioso, que está intimidado, entre em oração.
aprenda a fazer uma oração forte de libertação sobre você. Porque isso significa que o mal está tendo mais influência. O diabo está tendo mais influência sobre você. Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de poder, de fortaleza. Ele não espera nos encontrar intimidados, inquietos, preocupação inútil, ele deixa claro em Mateus 6. É inútil. Sabe, ficar preocupado, o que eu vou comer, beber, vestir, preocupado, ansioso, inquieto, temendo amanhã. Toda vez que uma pessoa se encontra assim, é porque o mal está tendo poder sobre ela. A palavra do diabo, os pensamentos, as setas demoníacas estão tendo mais peso do que a palavra de Deus. Então não permita mais isso. Jesus disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E eu quero, não vai ser possível hoje, mas na próxima semana, se Deus permitir, eu quero falar desse envio, né? Como o Senhor enviou, as recomendações, as direções que o Senhor deu aos discípulos nesse envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, paz seja convosco, recebam o Espírito Santo. Eu preciso de paz e eu preciso receber o Espírito Santo, porque aonde o Espírito de Deus está, a força, a coragem, a ousadia, a intrepidez. Faz um levantamento de todas as vezes que o Espírito de Deus se manifestou, descia, se apoderava de pessoas. O que vemos quando o Espírito de Deus se apoderou de Sansão? Vemos um homem realizando proeza, com uma queixada de jumentos, matando 1000 homens, subjugando o inimigo. Subjugando. Quando Sansão foi subjugado? Quando o Espírito se retirou dele. Mas enquanto o Espírito estava sobre ele, se apoderava dele, vemos um homem imbatível, invencível, irresistível. Então, quando o amonita Naas avançou sobre Jabes, Gileade, você vê que aquele povo, né, já cedeu ali de cara à intimidação, à presença do inimigo, já se curvou diante do inimigo, já aceitou, já propôs, já fez uma oferta, uma proposta para o inimigo, mostrando assim que não tinham o Espírito de Deus, a presença de Deus. Na teoria serviam a Deus, mas não conheciam o seu Deus. Mas quando a notícia chegou para Saul, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ele ficou como? Furioso. E imediatamente, no mesmo instante, já se moveu contra o inimigo, já se levantou contra o inimigo. Então, onde há o Espírito de Deus, tem ousadia, tem força, tem coragem, né? Não há prostração, não há rendição, não há intimidação. Então, duas coisas assim, que nós precisamos perseguir, buscar e manter a paz e o Espírito Santo. O Senhor disse: deixo-vos a minha paz. Ele já deixou, agora eu preciso receber essa paz, que, como ele diz, não é a paz que o mundo dá, que o mundo conhece. Qual é a paz que o mundo conhece, gente? Quando que o ímpio está em paz? Quando está tudo bem. Quando está tudo em paz.
Mas a paz que o Senhor deixou é aquela paz em meio à guerra, paz em meio à tempestade. É aquela paz que vemos no próprio Senhor Jesus, na ocasião em que ele disse aos discípulos: vamos para o outro lado. E no meio se levantou uma tempestade violenta. Só que enquanto os discípulos pensaram e até confessaram isso, que iriam morrer, que iriam sucumbir naquela tempestade, o que Jesus estava fazendo? Dormindo com a cabeça no travesseiro. Estava em paz. Ele estava em paz. Enquanto os discípulos estavam temendo, apavorados. Você vê? O medo cega. Como quando Jesus veio andando sobre as águas, o que o medo fez? Eles enxergarem o fantasma, gritarem: é um fantasma. E o Senhor disse: não tenham medo, sou eu. Então o medo fantasia, o medo faz você ver o que não existe. O medo faz você tirar conclusões precipitadas, como o povo de Israel tirou diante do Mar Vermelho. Agora eu vou morrer, Deus nos trouxe aqui para morrer. E eles estavam bem enganados, porque eles estavam ali para viver um dos maiores milagres da história. Um livramento definitivo. Era isso que o Senhor tinha preparado para eles, mas o medo os fez passar longe disso. Imaginaram o pior, preveram o pior, quando Deus, na verdade, estava trabalhando para o melhor. Então, olha como o medo nos engana. Olha como o medo nos rouba. Olha o que o medo faz com uma pessoa. Faz ela enxergar o que não existe, faz ela pensar o que não está acontecendo. Então, se recuse a ter medo. Não se permita ser intimidado. O Senhor já deixou a paz, receba a paz. E receba o Espírito Santo. Porque o Senhor disse aqui, recebei o Espírito Santo. Eu preciso receber. Ele já deixou sua paz e quando foi, disse que Deus enviaria o Consolador. Então ele está aí. Preciso receber, preciso acolher o Espírito de Deus em mim. Abrir a porta, convidá-lo. Dizer: vem Espírito Santo e faça morada em mim. Buscá-lo, invocá-lo. Porque a razão de muitos estarem, abatidos, desanimados, preocupados, ansiosos, negativos, incrédulos, é o fato de não terem recebido o que já foi entregue. Não terem possuído o que já foi dado. Possua a paz. Receba o Espírito Santo. Em nome de Jesus. E a prova de que o Espírito Santo habita em mim, vive em mim, mora em mim, é quando eu vivo em paz, eu ando de cabeça erguida, eu enfrento, eu não fujo, eu não me escondo. Eu não. Olha só, um exemplo assim, você quer ver? Clarear a sua mente. 1 Reis 17. Se eu não me engano, 17. Você vai ver, ou 18. Você vai ver um homem cheio do Espírito. Elias. Enfrentando sozinho os profetas do diabo. Sozinho. 400 profetas de Baal. De Azerá e mais 450 de Baal, ou vice-versa. Sozinho. Você vê uma ousadia. Quando os profetas estavam lá invocando o seu Deus de D minúsculo, o Elias estava lá tirando sarro deles. Clamem mais alto. Talvez esteja dormindo, ou talvez tenha viajado, não sei.
tirando sarro, zombando. Mas quando ele venceu aquele desafio dos deuses, matou os profetas, que eram sustentados, financiados pelo próprio governo, por Jezabel, mulher do Acabe, a Jezabel fez uma promessa. A Jezabel jurou que faria com Elias o que ele havia feito com os seus profetas, que o mataria como ele matou os profetas dela. E aquilo entrou, aquela ameaça da Jezabel entrou no coração do Elias e o desfigurou. Desfigurou esse homem. Nem parece a mesma pessoa. Você pega, acho que é o capítulo 18. Você pega o capítulo 18, você vê um Elias. Você pega o 19, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. A ameaça da Jezabel entrou de tal forma que ele com medo, fugiu para salvar a vida, pediu a morte. Você vê ele depressivo até. Depressivo. Não sou melhor do que os meus antepassados. Só eu fiquei de profeta, é melhor eu morrer e tal. E o Senhor, na sua longanimidade, foi lá, preparou um pão, preparou uma água, para ele comer, para ele beber, para ele recobrar as forças, né? Animou, levantou, insistiu, não desistiu do Elias. Porque seria muito frustrante, muito triste um homem que fez tanto terminar entregue, escondido numa caverna. Que foi para onde ele foi, né? Aí o Senhor foi lá e o tirou de lá, disse: o que está fazendo aí, Elias? Aí no outro lugar, levante-se. Não é aí que eu te quero, sai dessa caverna. E o homem que pediu a morte, por fim, nem a viu, nem a conheceu. Foi levado, né, pelas carruagens de fogo. Foi arrebatado em vida. Então, mas o meu ponto é, um homem ousado, cheio do Espírito, enfrentando o rei Acabe, os seus profetas financiados por ele mesmo, por Jezabel, sozinho, não se intimidando, não temendo nada, não temendo perder a vida. Mas, quando ele deixou a intimidação entrar, nem parece a mesma pessoa, ficou irreconhecível para o mal, para o lado negativo. Então, a mesma coisa acontece hoje. Às vezes a pessoa chega caída, chega desanimada, chega sem força, chega, né, só pensando no pior, mas aí ela começa a dar ouvidos à palavra, ela começa a se encher da palavra. Você vê que ela vai se endireitando, a visão vai sendo renovada, a postura dela muda, as expressões mudam, quando a palavra realmente está entrando. Ela que, né, tinha medo de tudo, agora enfrenta, rompe. A pessoa muda quando ela recebe. O problema é que alguns não recebem. Estão ouvindo, mas não recebem. É igualzinho o Tomé que eu vou falar agora. Recebeu tanto, mas não absorveu, não reteve o que recebeu. Então a colocação de Jesus é perfeita. Recebei o Espírito Santo, recebei, eu tenho que receber, eu tenho que absorver o Espírito Santo, a palavra, o que Deus tem dito, as direções que Ele tem me dado, eu tenho que receber, eu tenho que absorver, eu tenho que seguir, senão eu só estou esquentando o banco da igreja. E se nada mudar, nada mudará. Esses discípulos estiveram com Ele, viram, presenciaram muitas coisas, muitos milagres, ouviram de antemão o que iria acontecer, mas quando tudo aconteceu, o que aconteceu pesou mais do que todas as experiências sobrenaturais que haviam tido com o Senhor Jesus, do que todas as palavras, sermões, direções que haviam recebido.
Então eu preciso reter. O Senhor disse: paz seja convosco, deixo-vos a minha paz. Agora abraça, pega, segura. Não se permita mais ter medo, ser intimidado, sofrer influência do mal. Receba o Espírito Santo. Possua o Espírito que Deus já te deu, faça uso dele. E aí segue, no 23, aqueles a quem perdoardes, os pecados ser-lhe-ão perdoados, aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhe-ão mantidos. Como a bispa disse ontem, né, parece não caber essa palavra, mas peraí, está falando uma coisa, agora muda de assunto, parece que está fora aqui, não cabe aqui essa palavra, mas cabe sim. Se nós quisermos construir uma vida poderosa, como temos batido, não podemos reter a ofensa. Vamos lembrar da maneira como Abigail foi usada por Deus para impedir que Davi estragasse tudo. Lembra quando Nabal desprezou Davi, Davi ficou enfurecido e marchou, acho que com 400 homens, a fim de eliminar todos os sexos masculinos da família de Nabal. Ele queria arrasar com a família do Nabal, porque aquilo foi uma afronta, uma ofensa muito grande. Quando Abigail, a esposa do Nabal, tomou conhecimento, ela saiu na frente, foi e acalmou o rei com a sua sabedoria, com o seu bom senso, com a sua sensatez. Lembrou Davi do que estava em jogo, lembrou Davi que ele tinha muito a perder. E ela disse assim: esquece a ofensa, meu rei. Esquece a ofensa, você está se desgastando com o tolo do Nabal, que te desprezou. O que é o Nabal? Quem é o Nabal perto do que o Senhor tem para você? Em breve... Tá aí, esquece, eu te suplico a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Vai travar os combates do Senhor. Vai brigar com Nabal? Vai entrar em guerra com Nabal, com o tolo do Nabal? Foca na tua missão, que trava os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Não vá derramar sangue inocente. Não vai gastar energia com bobagem. Esquece a ofensa. Então, Abigail foi usada. Davi reconheceu isso. Davi agradeceu pelo bom senso dessa mulher. Porque, de fato, ele tinha muito a perder. Ele podia ter podia ter estragado com a vida dele. Então nós não vamos construir uma grande vida retendo ofensa. Está entendendo? Nós não vamos construir uma grande vida sendo afetados pelos acontecimentos, pelas injustiças. Estamos sujeitos à injustiça, ingratidão. São coisas que ferem, mas nós temos que nos blindar. Nós temos que nos blindar. Jesus não enfeitou, não floreou, não escondeu nada. Ele deixou claro, né, que no mundo teríamos aflições, ele teve, nós teríamos, mas também disse que nós venceríamos. A palavra diz que o servo não é maior do que o seu mestre, do que o seu senhor. Então, se ele foi odiado, se ele foi perseguido, então, não pense, você, que não passaremos por isso. Jesus não foi uma unanimidade, nós também não seremos. Então, o que eu quero dizer é que faz parte. Se você, certamente já foi, se não foi, será, em algum momento, ferido, ofendido, traído, enganado, injustiçado. E eu vou ser afetado por isso? A ofensa vai estragar, vai roubar o meu destino? Eu vou permitir que a ofensa pese mais
do que o propósito, a missão, o que Deus tem comigo, tudo é escolha. Tem gente que quando é corrigido, ele já põe tudo a perder. Ele não pode ser corrigido, ele não pode ser confrontado, porque ele se ofende, se amarga, se fecha, e joga fora, muitas vezes, a oportunidade da vida. Joga fora. Abre mão. Lamentavelmente. Quantos que agem assim? Qualquer coisa afeta, desequilibra e leva ele a tomar assim decisões muitas vezes definidoras. Definidoras. O Davi podia ter definido para o mal a sua vida. Mas Deus sempre usa uma Abigail, alguém com bom senso, para abrir os nossos olhos, para dizer, esquece a ofensa, perdoa. Então, cabe sim essa colocação aqui do Senhor Jesus. Ó, aqueles a quem perdoares os pecados ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes ser-lhe-ão mantidos. Então, não retém ofensa, libera perdão, perdoa. O coração precisa estar limpo. Nosso coração é templo do Espírito Santo. E ele não vai habitar no coração ressentido, amargo. Está entendendo? Ele não vai dividir espaço com amargura, com tristeza, com ofensa, com sentimento de vingança. Não, é só pensar, né? Cabe. Será que o Espírito Santo habita numa pessoa que está ali remoendo, alimentando um sentimento de vingança? Ele tem que me pagar, olha o que ele me fez, não é justo, isso não é justo, isso não é justo, ele tem que pagar o que ele me fez. O Espírito Santo habita nessa pessoa? Não. Ela está longe do padrão de Jesus. Ela está longe. Jesus elevou o padrão quando na cruz ali, sendo ferido, disse, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Intercedeu pelos seus agressores. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Como a bispa disse, faltou essa reunião. Era num domingo. E Jesus apareceu. E o Tomé já perdeu essa oportunidade. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe, nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes, se eu não vir as marcas, os pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Que coisa, né? Por certo, né, pensava ser mais inteligente, mais sensato, mais sábio do que os demais. Você vê uma arrogância, um tom de arrogância aqui. Não percebe? Ou só eu percebo? Eu imagino Tomé assim, se eu não tocar, se eu não ver, vocês são muito bobos. Eu só acredito se eu tocar, se eu ver, se eu inspecionar, e ninguém me convence assim, não. Ninguém me engana assim, não. Eu preciso ver. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. Eu não vou acreditar enquanto eu não tocar. Ele se achava mais esperto, mais inteligente, mais sábio do que os demais, mas era o mais burro. Entendeu? Porque o incrédulo é isso mesmo. O incrédulo, ele se fecha para aquilo que pode salvá-lo. É estúpido. Falta inteligência. Porque a pessoa se fecha para aquilo que pode curar, salvar, libertar, abençoar, mudar, transformar a vida dele. Só vai fazer bem. Né? Você vê, o ímpio é um cego mesmo. É um cego. Olha de cima para baixo
para aquilo que é o poder de Deus em nós, o Evangelho. Despreza, menospreza. Esse era o Tomé. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez. Você vê que Deus ele é amoroso, é longânimo, ele é paciente, ele é insistente, ele vai até as últimas com uma pessoa. Estavam ali outra vez reunidos. E Tomé, dessa vez o Tomé estava junto. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs no meio deles e disse o quê? Diga, paz seja convosco. Você vê que era a saudação, era o que já de cara o Senhor dizia, paz, paz. Diga, paz, paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Antigamente tinha mais esse hábito, né? Eu lembro quando eu cheguei na igreja, era assim, era muito mais... Acontece hoje, a gente também vê essas saudações, mas eu falo até por mim. Chegar a paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Né? Era a saudação mesmo, a paz do Senhor. E não é sem propósito, né? Jesus saudava dessa forma. Paz seja convosco, porque paz é essencial. Sem paz, sem poder. Você perde o poder. Então, tudo que te rouba a paz, elimina da sua vida. Entendeu? A ofensa vai roubar a paz. A amargura vai roubar a paz. A falta de perdão vai te roubar a paz. O pecado não confessado rouba a tua paz. Rouba a tua autoridade. Rouba completamente. Então, confessa. Não fica aguardando, não. Não tema a desaprovação. Não tema as perdas. As perdas... vou usar a expressão que me vem à mente agora, não temas perdas menores, entendeu? Não tema o que o homem pode fazer, tema a Deus. Ai, se souberem, se eu falar, se eu confessar, sabe, como vão me olhar, como vão me ver, e se eu perder isso, se eu perca, vai perder o quê? Vai perder uma posição? Vai perder o emprego? O que vai perder? O que você não pode perder é a salvação. O que você não pode perder é a salvação. Alguém vai olhar e vai dizer, meu Deus, que absurdo. Mas o que peso, que diferença faz, né, na minha vida alguém me desaprovar uma vez que Deus me aprovou? Hã? Ai, o fulano agora está olhando para mim de uma forma negativa. Mas Deus está se agradando de mim? Que importância tem isso? Que importância? Por isso que os discípulos diziam, né, mais importa agradar a Deus. E quando você entende isso se torna a sua prioridade. Eu quero agradar a Deus. Você se torna uma pessoa peituda, ousada, você fala o que tem que falar, né? Se admite seus erros, você não se você se liberta. Que uma das maiores das maiores prisões é essa, a necessidade de aprovação, agradar aos outros, o reconhecimento, o que estão pensando, o que estão falando. Será que estão me aprovando? Isso é uma prisão, uma escravidão. Você tem que se libertar disso e buscar a aprovação de Deus. Deus tem que te aprovar, Deus tem que se agradar de você. Então dirigiu-se a Tomé dizendo, coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende tua mão e coloca no meu lado. Agora, não seja o incrédulo, mas crente. Aí eu gosto da versão NVI que diz assim, ó, pare de duvidar e creia, Tomé. Pare de duvidar e creia. Até quando vai duvidar? Pare de duvidar e creia. 29. Ao que Jesus lhe afirmou, Tomé,
porque me viste, acreditaste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Em outras palavras, pega essa sua fé e joga no lixo. Não serve, não presta. Essa fé natural, preciso ver, tocar, essa paz que você busca é do mundo. Eu preciso estar com a minha vida perfeita para estar em paz, para me sentir seguro. Você não recebeu a paz de Deus. Eu preciso ver tudo em ordem para crer, para ter uma postura confiante. Não, você não está vivendo pela fé. Essa é uma fé natural. Fé natural não move a Deus, não provoca milagres. Você precisa de uma fé sobrenatural. Bem-aventurados, felizes os que não viram. A mensagem diz assim: você crê porque viu com os próprios olhos. Bênçãos maiores, vamos juntos, bênçãos maiores ainda estão reservadas para os que creem sem ver. Então, por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados, felizes, abençoados são os que creem sem ver. Eu não tenho nada para me agarrar aqui, eu não estou vendo, mas eu creio. Eu creio. Então, receba essa paz, receba o Espírito de Deus. Ele já foi enviado, agora eu preciso receber, acolher, abraçar. Para que você tenha o comportamento que o Senhor espera encontrar em nós. O Senhor espera nos encontrar sempre de cabeça erguida, confiantes, seguros, crédulos a despeito de tudo, para que Ele possa agir, para que Ele possa se manifestar. Pare de duvidar e creia. E creia. Quantas vezes Tomé ouviu o Senhor falar, o Senhor pregar, né? Mas você vê que ele estava ali, mas ele nunca recebeu, nunca creu. E é possível estarmos há muito tempo dentro da igreja e até termos conhecimento da palavra, mas não crermos nela. E se eu não creio, eu não vivo a glória de Deus. Então tem que misturar com a fé. Tem que misturar com a fé. O Senhor nos chama para uma vida poderosa, uma vida pesada de glórias. Em João a Bíblia diz que o Pai é glorificado quando nós frutificamos. Nisto o Pai é glorificado quando damos frutos. Então Ele quer que todos nós frutifiquemos. Ele quer que todos nós floresçamos. Ele quer que nessa primavera você floresça e frutifique. Como nunca. Como nunca. A bispa falava ontem da vara de Arão, que produziu milagrosamente, e onde ela foi colocada diante do Senhor. Varas mortas, pedaços de pau, que não tinha como florescer, porque naturalmente não estavam sendo, né, era um pedaço de pau, galhos que já haviam sido tirados, cortados. Não tinha como florescer naturalmente, mas diante da presença de Deus, a vara do Arão floresceu. E essa vara representa a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, que foi rejeitado e ressuscitou. A vara do Arão simboliza a autoridade que o povo rejeitou. Que o povo rejeitou. E aquele que foi rejeitado ressuscitou. Jesus ressuscitou.
E por causa dele, né? Porque ele vive e ele foi aprovado, por causa de Jesus, todos nós também florescemos e frutificamos. Então, quando Deus escolheu a vara de Arão, dentre as demais, era Deus deixando a sua aprovação a Arão, a família de Arão. Deus aprovou Arão. Quando Jesus ressuscitou, isso mostrou a aprovação de Deus. E o que significa isso? Nós fomos crucificados com Jesus. Nós morremos e ressuscitamos em Cristo. E da mesma forma que ele floresceu, né? Da mesma forma que ele frutifica, por causa dele também nós frutificamos. Nós podemos até ser varas mortas hoje, mas diante do Senhor, crendo em Jesus, podemos ser aprovados por Deus e florescer e frutificar sobrenaturalmente, como a vara de Arão também floresceu e frutificou de forma sobrenatural. Amém, gente? Entenderam essa analogia? A vara de Arão floresceu de forma sobrenatural. Simboliza a autoridade que o povo rejeitou. Simboliza, representa a ressurreição de Jesus, porque Jesus foi rejeitado, mas ressuscitou, mostrando assim a aprovação de Deus por ele. E se nós estamos em Cristo, se fomos crucificados e ressuscitamos com ele, então também temos poder para florescer, para frutificar. Em nome de Jesus. Deus nos chama para uma vida pesada de glória. Deus nos quer florescendo, frutificando. Mas tudo isso é pela fé. Eu tenho que crer no que eu me tornei em Jesus. Eu tenho que crer que eu fui crucificado, que eu nasci de novo, que eu fui feito justiça de Deus, que o Espírito de Deus habita em mim, que eu tenho toda a graça que eu preciso para romper, avançar, produzir muitos frutos. Eu não posso ser um Tomé que recebeu tudo, mas não fez uso de nada, não reteve nada. Foi dado, mas ele não reteve. E aí está o problema. Por que muitos não frutificam? Todas as varas foram colocadas, as 12 varas foram colocadas diante do Senhor, na tenda, diante do Senhor. Só que somente a vara do Arão floresceu. Então o que quer dizer isso? Não basta eu estar na presença de Deus, eu preciso ser impactado por essa presença. Eu preciso ser impactado pela palavra. Eu preciso me vestir daquilo que ele tem me dado. Tem gente que está na presença de Deus, está na igreja, está recebendo, mas não está retendo. Tomé não esteve na presença de Jesus? Sim ou não? Ele foi um discípulo frutífero que impactou o mundo, deixou uma marca positiva, tornou-se uma inspiração. Alguém quer ser como Tomé? Sim ou não? Não quer? Ele foi um discípulo de Jesus. Por que não queremos ser como Tomé? Porque ele não frutificou, não produziu. Porque não basta estar, você tem que reter, receber. Você vê que os demais também, né, até aquele momento, não estavam correspondendo. Porque estavam lá, fisicamente, mas não receberam, não absorveram. E o Senhor disse: paz seja com vocês, receba o Espírito Santo. Então, receba, absorva, toma posse daquilo que eu estou dando, derramando sobre vocês. Os que receberam, você vê o Pedro, o inconstante, volúvel, que negou. Ele negou, você vê, ainda a bispa disse isso, até me faltou pegar essa referência. O Pedro confrontando depois: vocês negaram o Cristo, negaram a Jesus. Aquilo quando a bispa falou, foi algo que mexeu mesmo comigo. Porque ele estava pregando às pessoas,
confrontando as pessoas que negaram Jesus. Mas o que ele tinha feito mesmo? Anteriormente? Negado. Então isso quer dizer o quê? Significa o quê? Que não se tratava mais da mesma pessoa. Ele podia falar com autoridade, confrontar as pessoas com autoridade em algo que lá atrás ele, mas já não era mais ele. Já não se tratava mais da mesma pessoa. Aquele Pedro, na verdade aquele Simão, havia se tornado Pedro. Entendeu? O inconstante, volúvel, agora era uma rocha. Não se tratava mais da mesma pessoa. E podia falar com autoridade. Vocês negaram. Vocês rejeitaram. Ou seja, não tinha culpa, não tinha condenação. Ele ocupou o seu lugar em Cristo. Ele foi justificado por causa de Cristo. E a Bíblia diz que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então isso é muito forte. Isso é muito forte. Ele recebeu o que Jesus fez por ele. Ele recebeu o amor de Deus. A justiça do Senhor. Que agora ele podia olhar no olho de alguém, olhar para as pessoas e confrontá-las em algo que lá atrás, o antigo Pedro, o Simão, havia feito. Quem está entendendo, pessoal? Então isso precisa entrar mesmo. Nós temos que ter consciência de quem nós somos em Jesus. Receber o que Ele já nos deu. E não permitir mais que o diabo nos perturbe. Não permitir nenhum tipo de perturbação, inquietação. Levar cativo tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Porque Deus nos chamou. Nós éramos varas mortas, mas agora em Cristo florescemos e frutificamos. Sobrenaturalmente, não tem a ver conosco. Tem a ver com o que Ele fez, com o poder dEle. Nós podemos florescer, frutificar e viver coisas, realizar coisas incríveis. Ele espera isso de cada um de nós. Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, com os seus olhos fechados. Se recuse a ser como um Tomé. Uma pessoa que teve todas as oportunidades, que até o último momento Jesus estava lá, falando com ele, dando a ele oportunidade. A última palavra de Jesus para Tomé foi: pare de duvidar e creia. Ele teve a oportunidade até o último momento de se livrar da incredulidade, de receber o que já havia sido dado. Receber a paz, receber o Espírito Santo. O Espírito de Deus, que é um espírito de fé. Mas ele não recebeu. Ele não se permitiu ser cheio, ser tomado pela presença, pelo Espírito Santo. Então, na versão amplificada que eu li, você pode ver lá: não permitam, mas deixem. Não permitam medo, mas deixem que a paz, que o Espírito de Deus. Então você que abre o seu coração para a coisa certa e o fecha para a coisa errada. Fecha o teu coração para a ofensa, para a amargura, para os sentimentos miseráveis, para o medo, para a incredulidade. Fecha, não permita que isso entre, que isso vai roubar. A ofensa rouba, a amargura te priva, te exclui da graça de Deus. Está lá em Hebreus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Além de você ser roubado, você ainda perturba outros. Você se exclui da graça de Deus e ainda se torna um foco ali de contaminação. Você acaba perturbando quem está ao seu redor. Então, fecha o teu coração para a amargura, para o ressentimento, para o rancor, para a inveja, para o ódio, a vingança. Fecha o teu coração para isso.
e abra o seu coração para a paz, receba o amor de Deus. Receba o que já foi dado por Cristo a cada um de nós. Receba a justiça. Ocupe esse lugar de justo. Livre-se da condenação. Em nome de Jesus. É tempo de florescer, frutificar. Em nome de Jesus, você está na presença de Deus, como a vara do Arão foi colocada diante da presença do Senhor. Mas não basta apenas estar no lugar certo. Tem gente que está na igreja, está onde deve estar, mas está como Tomé, está fechado para Deus, fechado para a palavra. Não, se feche para o pecado, se feche para os sentimentos miseráveis. Mas esteja aberto a tudo aquilo que o Senhor tem para te dar, que já te deu na verdade. O Senhor, eu oro agora em favor do teu povo, e eu peço que o Senhor fale mais, fale melhor os corações. Eu oro, meu Deus, para que cada um, meu Pai, que está aqui recebendo essa palavra, tomando posse, possa ser como a vara do Arão que floresceu, que frutificou, meu Pai. Meu Deus, possa receber o teu selo de aprovação, meu Deus, e possa construir uma vida poderosa. Limpa corações aqui, meu Pai. Se tem gente retendo, o Senhor tem falado conosco sobre isso. Se tem gente retendo, meu Pai, inveja, ódio, vingança, algum ressentimento, meu Deus. Se tem gente, meu Pai, que ainda guarda uma mágoa, meu Deus, que essa pessoa tome a decisão hoje, agora, de lidar com isso, de limpar o seu coração, meu Deus, de liberar perdão, meu Deus, porque isso, meu Deus, não é que pode estar travando, está retendo, enquanto ela retém uma ofensa, meu Deus, os céus retêm bênçãos. O Senhor não pode, meu Deus, promover um amargurado, um ressentido, meu Pai. O Senhor não pode, meu Deus. Então eu oro para que, meu Deus, corações sejam purificados agora, trocados se for preciso, que ela receba perdão, meu Pai, meu Deus, e a capacidade de perdoar, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro para que ela se abra realmente para a palavra, para a tua presença, porque onde o teu Espírito está, meu Deus, tem vida, tem paz, tem alegria, tem ânimo, tem bom ânimo. Talvez ela se encontra, meu Deus, intimidada, amedrontada, covardada, meu Deus, pensando no pior, pensando bobagens. Meu Deus, isso mostra a ausência do teu Espírito. Isso revela, meu Pai, a distância que ela está do Senhor. Talvez está na igreja, mas está distante do Senhor. Teu Espírito não tem podido habitar, porque ela está cheia, então que ela se esvazie agora, para se encher da tua presença. Vai, Espírito Santo, toque esses corações, entra. Em nome de Jesus, aonde houver abertura, aonde houver, meu Deus, uma pessoa aqui na transmissão, Senhor, pedindo, vem até mim, convidando para entrar e fazer morada, eu peço, vai, Espírito Santo, e faça morada, e substitui agora o ódio, a amargura, a ofensa, pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão. Meu Deus, o Senhor nos perdoou, então nós temos a obrigação de perdoar também. Que ela libere perdão, que ela esqueça a injustiça, a ofensa. Que ela não permita mais nada, Senhor, se colocar entre ela e o Senhor, entre ela e a vitória, o fim que ela almeja. Faz a obra aqui, Senhor, em nome de Jesus. Faz a obra nos corações. Leva essa pessoa a florescer poderosamente. E que nós possamos ser, meu Deus, aqueles dos quais o Senhor se orgulha, se agrada. Em nome de Jesus, que o Senhor possa se agradar de nós, se orgulhar de nós.
Em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, para que cada um aqui tenha a sua aprovação, busque a sua aprovação e não dos homens. Não dos homens. Meu Deus, isso é resultado de alguém que te ama acima de todas as coisas. Enquanto nos importarmos mais com a nossa própria vida, com a nossa imagem, reputação, iremos buscar coisas que não são relevantes, que não devem ser a prioridade. O reconhecimento humano vem quando o Senhor nos aprova. Quando tocamos o coração do Senhor, o Senhor toca o coração dos homens. Quando nós temos a aprovação do Senhor, achamos graça aos teus olhos, também achamos graça aos olhos dos homens. Mas enquanto buscarmos a aprovação dos homens, enquanto, meu Pai, dependemos da aprovação dos homens, iremos ser desaprovados pelo Senhor. Porque daí não vamos priorizá-lo. Não vamos viver pelos valores certos. Tem misericórdia de nós e que essa palavra possa estar abrindo a mente, abrindo entendimento, ajudando cada um a crescer e se apresentar a Ti, meu Pai, como um obreiro, um servo, um discípulo do Senhor, aprovado. É o que eu peço. Eu abençoo cada um. Abençoa, Senhor, nosso dia e tudo que nós vamos fazer nesse dia, nessa quinta-feira. Que nós possamos representá-lo por onde formos, por onde andarmos. É o que eu peço. Muito obrigado por tudo que fez aqui hoje. Amém, amém e amém.